Olá, eu sou o Arthur Ferreira, do terceiro ano de Mecatrônica, e esse é o vídeo da simulação da minha peça, respectiva ao trabalho bimestral do quarto bimestre. Bom, para começar, eu vou definir as medidas do bruto. O comprimento vai ser de 100 mm, que é o que o simulador permite. O diâmetro vai ser de 65 mm e o quanto a peça está presa eu deixei no mínimo, que são 15. As ferramentas de corte que eu utilizei foram a 12 e a 18, que não foram as que foram utilizadas durante as aulas, mas como o simulador dá algumas opções, foi as que eu preferi trabalhar com elas. Agora eu vou adicionar o vídeo do funcionamento do meu código, que é o que define o perfil geométrico da peça, e desde já eu peço desculpas porque não ficou na melhor qualidade possível, porque pelo menos no meu computador o simulador se mostrou bem problemático para gravar a tela, então acabou que eu gravei pelo celular. Após o fim do primeiro código, foi assim que a peça ficou. Esse, no caso, é o lado 1, que no documento que foi disponibilizado para a gente foi definido que precisava ter um lado 1 e um lado 2, e que em ambos os lados teriam que haver o faceamento e retirada do diâmetro externo. E como foi visível no vídeo, é isso que acontece já no lado 1. Agora eu irei iniciar o código 2, que é referente ao lado 2 da peça. Bom, ao fim do segundo código, que é referente ao lado 2, foi assim que a peça ficou por completo. Agora, com a imagem da peça completa, eu vou mostrar as especificações, mostrando que tem todas necessárias.
Bom, com a peça já finalizada agora, com todos os requisitos, eu vou pontuar eles aqui. O faceamento e o diâmetro externo, a gente já viu nos vídeos, né, do código funcionando. Agora eu vou pontuar as outras, que no caso é a interpolação linear, que é o cone, as interpolações circulares, que é a G2, que é no sentido anti-horário, e a G3, que é no sentido horário. E para finalizar, os chanfros também. Tem um chanfro aqui e um chanfro aqui. Esse é o rascunho que eu desenhei, que contém todas as medidas que eu usei na peça. A peça foi finalizada com 90 milímetros de comprimento, eu facei só 10, e com 60 de diâmetro. Na imagem também tem essas outras medidas, essas mais específicas. Por exemplo, essa da ponta aqui, a da interpolação, a do cone, dentre as outras. Bom, agora eu vou começar a explicar o código. Mais precisamente, primeiro eu vou falar sobre o código 1, que é sobre o lado 1. Eu não vou falar linha sobre linha, até porque não tem tempo para isso, e eu acho que não seja isso que o professor quer também. Então, por isso eu dividi em blocos aqui. Primeiramente, falando sobre o cabeçalho. A rotação eu não cheguei a fazer o cálculo, eu só defini que seria realmente 1000 RPM aqui. E o M03, que é o que a gente está usando no simulador, que foi passado para a gente, que é para usar a torre dianteira, que vai funcionar no sentido horário. Bom, eu dividi, como eu disse, em partes, né? A primeira aqui, ó, é a do faceamento, para remover o comprimento. Como eu já disse, mostrando o desenho, toda essa parte aqui do faceamento, ela está removendo 10 milímetros de comprimento da peça. Não tem muito o que falar sobre. Uma coisa que eu queria pontuar. Eu não segui o avanço tradicional que a gente utilizou nas aulas. Durante a criação do código, eu testei algumas, né? Eu queria testar algumas coisas diferentes, e eu acabei testando 0.5 para desbaste e 0.1 para acabamento. E acabou que eu preferi por deixar assim mesmo. E também a tolerância que eu usei para profundidade de corte foi 0,5 e 1 milímetro. Bom, voltando então, essa aqui é a parte do faceamento. Essa parte é para usinar o diâmetro externo, né? Basicamente, não tem muito o que falar sobre, é só realmente para remover o diâmetro externo. E aqui entra a parte do ciclo, que é realmente o que vai definir o padrão geométrico da peça. Aqui, ao final do ciclo, ele vai trocar a ferramenta de corte para repetir o ciclo, né? Do N10 ao N50 aqui, só que com um avanço de 0.1, que é realmente para dar o acabamento. E o final não tem muito o que falar, o final também é o padrão tradicional, que é só para desligar o fluid cord, a máquina e fim do programa. Bom, agora sobre o segundo código, que é respectivo ao lado 2, não tem muito o que falar. Eu segui a mesma lógica de programação do primeiro, então tá praticamente tudo igual. Ele também tem a parte aqui para o faceamento, a parte aqui para usinar o diâmetro externo, o ciclo, que é bem parecido também, e eu também utilizei os mesmos valores, tanto de rotação, quanto o de AP, quanto do avanço. Então é basicamente isso. Eu usei os mesmos valores e a mesma lógica de programação.